Coloque em pé, se você puder, e abra a palavra de Deus comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 44. 44 e 45, vamos ler apenas 2 versículos. Diz assim, olha: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Fala comigo, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, em resgate de muitos. Amém? Fecha a Bíblia. Pai, fala ao nosso coração, os meus lábios, a minha voz, tudo que é em mim, para falar de Ti, ó Deus. Eu repreendo todo o cansaço físico, toda a preocupação mundana, que o Teu Espírito Santo tenha lugar no nosso meio, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se sente aí, dando glória a Deus, diga aleluia. Queridos, como já falei, aniversário da nossa igreja, hoje, a terceira mensagem, a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu sempre digo que é uma igreja que nasceu no coração de Deus para o nosso coração. A nossa igreja, ela é fruto de uma revelação que Deus deu a Aimee Semple McPherson, da visão do livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Depois ela vai ter essa revelação nos 4 evangelhos e também no livro de Apocalipse. Então eu sempre digo que a nossa igreja é uma igreja que prega com a Bíblia aberta. Amém, irmãos? É uma igreja 100% bíblica. Nós ministramos a palavra de Deus. A nossa fundadora, ela sempre dizia: eu sou apenas a garotinha que abre a porta para ele entrar. Fala assim: eu abro a porta. Diga forte: eu abro a porta para que Jesus entre. E ela vai mostrar essa harmonia dos 4 evangelhos, né? Então ela prega que este é o evangelho completo. Jesus naquelas 4 faces. Jesus como homem, Jesus como o leão, a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. Jesus no rosto de boi. Jesus como servo, aqui no texto que nós lemos, a palavra diz que ele veio para servir, veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui no Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus dessa forma: Jesus como servo. O boi é um animal muito forte, é um animal que carrega pesos, muitos pesos, e do boi se aproveita tudo. Se aproveita a carne, mas também se aproveita o couro, se aproveita até os ossos, nada é desperdiçado. E nós temos então a doutrina da cura divina, uma doutrina bíblica, que é evidenciada através de toda a palavra de Deus. Nos mostra desde a cura de úteros que eram estéreis, cura de lepra, curas de paralíticos, de cegos, de mudos, de surdos, de epiléticos. Naamã foi curado de uma lepra, Ezequias de uma chaga terrível, Jó curado de câncer, de doença, de tudo o que se pode imaginar de doenças. A palavra nos fala de uma mulher que você já ouviu falar muito dela, mas que exemplifica muito a manifestação de Jesus. Uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E a palavra diz que essa mulher que sofria tanto tempo, ela já tinha sofrido na mão dos médicos, já tinha gasto tudo que ela tinha, mas nada pôde aproveitar, e a situação dela, a Bíblia diz que ela ia cada vez pior, piorava cada vez mais.
Mas o que me chama a atenção aqui é que no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 27, a palavra diz assim, que tendo ela ouvido falar da fama de Jesus, tendo ela ouvido, alguém falou daquilo que Jesus fazia, e ela ouvindo aquilo, ela disse consigo mesma: se eu tão somente tocar nele, eu ficarei livre da minha enfermidade. Ela mesmo dizia para ela mesma: se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar curada. A palavra nos diz, lá em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, algo começa a acender no seu coração. Uma fé começa a ser ativada dentro de você. E quando a fé é ativada dentro de nós, algo tem que mudar. Nós precisamos sair de uma alienação que muitas vezes quer nos fazer passivos e fazer com que a gente fique parado, ou que a gente diga assim: olha, eu já fiz a minha parte. Quando nós vemos a Jesus como alguém que é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, nós vivemos testemunhos como esse, que foi dado há pouco aqui, que por mais que Deus, graças a Deus, nós temos os médicos e nós aqui, sabe, aconselhamos, ajudamos, mas nós sabemos que o médico dos médicos é Jesus. É Ele que abre portas, é Ele que abre caminhos, é Ele que faz o impossível da nossa vida. A palavra diz, certa vez, que no meio da tempestade, no meio de um vendaval terrível, os discípulos estavam assustados, e alguém vê e pensa: é um fantasma, mas alguém olha e fala: não, é Jesus. E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus diz então: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. Nenhum outro discípulo você vai ver na Bíblia que andou sobre as águas, e Pedro andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que ao reparar ele no vento, ele começa a se assustar, ele teve medo e ele começa a submergir. Querido, eu fico imaginando, começando a submergir. Quando você entra numa piscina, quando você coloca o pé numa piscina funda, dá para você começar a se submergir de forma lenta? Dá para isso acontecer? Eu sou um martelo. Vou lá embaixo. Puf. Mas ele começou. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes as coisas vêm, você começa a observar as coisas do mundo, e você, sem perceber, você começa a se afundar. Mas o que chama atenção é que quando ele começa a se afundar, ele dá um start nele e ele grita: Jesus, Senhor, salva-me. Oh, querido. E Jesus o levanta. A palavra diz, 2 Coríntios 5,7, que nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas andamos por fé, andamos por aquilo que acreditamos, ainda que pareça ser difícil. A Bíblia nos fala de um homem que tinha um filho que já sofria muito, e que os discípulos não conseguiam libertar aquele menino que estava endemoniado. E ele disse para Jesus: Jesus, o Senhor pode curar o meu filho, o Senhor pode libertar ele. E a Bíblia diz que Jesus respondeu: se tu podes,
Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Oh querido, tudo é possível a quem crê. Tudo é possível a quem acredita no Senhor. Aquela mulher, ao ouvir falar de Jesus, então ela vence a passividade, vence a sua fraqueza, vence a sua limitação, e ela não espera que ninguém pregue para ela. Ela mesma diz: eu vou lá e se eu tão somente tocar nele, eu vou ficar curada. E ela tinha muitas coisas para vencer, além da sua fraqueza, além da sua limitação. Ela tinha o preconceito das pessoas, porque ela era uma mulher hemorrágica, e uma mulher hemorrágica era considerada imunda, não poderia tocar em ninguém. Ela então teria que vencer o preconceito das pessoas, ela teria que vencer a multidão que a impedia, ela tinha que vencer as mentiras. Mas a palavra diz, lá em Hebreus 10, 38, que o meu justo viverá da fé. Fala comigo, o justo. Diga forte, o justo viverá da fé. Sabe, irmãos, fé é se lançar, fé é acreditar. Não porque, eu estou sentindo, não é porque você está sentindo, querido, é porque eu decidi, é porque eu creio, porque a palavra falou comigo, é porque Deus tem falado comigo. Acredite, irmãos, para o milagre acontecer, é necessário que exista pelo menos 3 coisas. Quantas coisas? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, a necessidade, a doença. Fala comigo. Primeiro, a doença. Diga forte. Segundo, a fé. Fala comigo. Terceiro, a presença. Diga forte, a presença de Jesus. A presença do Senhor. A presença do Senhor, irmãos, vai fazer a diferença na nossa vida. Quando o anjo aparece a Maria e fala para ela que ela vai ter um filho, ela fala: mas como se dará isso, se eu não conheço o homem? Ele diz: o Espírito Santo de Deus virá sobre você. Oh querido, a boa mão do Senhor virá sobre a igreja. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre uma igreja, oh querido, nós estamos sendo cobertos como o Espírito Santo cobriu a igreja. Eu declaro que o Espírito Santo está cobrindo a você agora. E como Maria, eu posso dizer: não sou eu que vivo, mas a vida que agora vivo é na fé do Filho de Deus. Oh meu irmão, não mais da sua própria fé, mas da fé do Filho de Deus que vive em você, e o milagre vai acontecer na tua vida de forma sobrenatural. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora olha para mim, queridos. Pastor, mas eu não estou sentindo, querido. Não é porque você está sentindo. Joel 3,10, a palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Sabe o que Deus me trouxe aqui para falar para você nessa manhã? É isso, meu irmão. Diga ao fraco, eu sou forte. Você pode até estar se sentindo fraco, mas você vai dizer: oh querido, eu posso estar me sentindo fraco, mas eu sou forte. Você não é vítima das suas emoções, dos seus sentimentos. Você vai declarar: eu sou forte, até você se tornar forte, meu irmão. Porque quem tem consciência da palavra, a palavra vai te animar e vai mudar você mesmo. Aquela mulher talvez tinha fraqueza, mas ela declarou para si mesma: eu vou tocar e eu serei curada. Meu querido, em nome de Jesus, declare para você mesmo, se anime a você mesmo. Não é outras pessoas que vão animar você, mas é você que vai se animar. É Davi, quando estava lá em Ziclag, as mulheres dele haviam sido roubadas, todas as casas haviam sido queimadas, pessoas estavam querendo apedrejá-lo. Por um tempo ele chorou, por um tempo ele orou, mas ele disse para o Senhor: Senhor, quem irá perseguir? E Deus fala para ele: é você, Davi, é você que vai se levantar. Oh meu irmão, Deus me trouxe aqui para falar para você nesta manhã, meu querido, é você que vai se levantar hoje, é você que vai lutar contra essa dor, contra essa luta, porque quando Jesus veio a esse mundo, Ele trouxe consigo o mundo dele. Diga aleluia. Oh querido, onde Jesus entrava, as coisas mudavam.
onde Jesus chegava, se ele entrasse num quarto onde havia a morte, oh meu irmão, não dava para a vida e a morte ficar no mesmo lugar, ou algum deles teria que sair daquele lugar. Oh querido, a morte tem que sair. Por isso ele vira para aquela menina, a filha de Jairo, ele diz: menina, acorda-te, levanta-te. Oh querido, em Lucas 10, Jesus diz assim, ó: eis que vos dei poder para pisar em serpentes, escorpiões, e nada vos será impossível. Em Cristo você tem poder sobre as tempestades, você tem poder para iniciar o sucesso em qualquer lugar que você chegar. Sabe por quê, querido? Porque você carrega com você a presença de Deus, e a presença de Deus em nós é a autoridade para vencer o impossível. Êxodo 33:15, Moisés vai dizer: Senhor, se a tua presença não for conosco, se o Senhor não for comigo, não me faças subir daqui, sair deste lugar, porque a tua presença eu preciso carregar contigo. Oh querido, as pessoas dizem: eu tenho que mudar daquela empresa, porque aquela empresa está oprimida. Oh meu irmão, não é você que tem que mudar de empresa, porque aquela empresa está oprimida, mas é a opressão que tem que sair daquele lugar, que tem que mudar de endereço, porque você chegou, e se você chegar, a opressão vai embora, em nome de Jesus. Alguém diz: eu tenho que mudar daquela casa, porque aquela casa está assombrada. Oh querido, mas não é você que tem que mudar daquela casa, porque aquela casa está assombrada, é a assombração que vai embora, porque você chegou naquele lugar. Porque onde você chega, há uma mudança atmosférica, há uma mudança de ambiência, de ambiente, porque você chegou. Diga aleluia. Isaías 43:19, a palavra diz assim: olha, eis que faço uma coisa nova, eis que está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Oh irmão, não é você sair do deserto, mas é o deserto sair de você. Sabe, Deus está fazendo rios no deserto, Deus está fazendo um caminho no meio do ermo, Deus está fazendo uma coisa nova. Sabe, na velha aliança, quando você tocasse no leproso, a lepra do leproso passava em você, e por isso eu não podia tocar no leproso. Mas na nova aliança, querido, Jesus toca no leproso, mas não é Jesus que fica leproso, é a virtude de Jesus que passa no leproso. Na nova aliança você vai tocar na lepra, e em nome de Jesus a enfermidade vai embora. Oh querido, você vai trazer a presença de Deus. Sabe o que a igreja sabe o que a palavra nos chama, irmãos? Que chama a igreja do fermento que leveda toda a massa. Fermento pode até parecer desprezível, mas quando ele mistura na massa, ele dá crescimento na massa, ele muda toda a massa, ele influencia a massa. Sabe o que a palavra diz? Declara que o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está perto, está ao nosso alcance. Então, querido, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que você é alguém que muda a atmosfera, você é alguém que traz o céu para a terra. Diga aleluia. Sabe, irmãos, homens do céu que habitam na terra, é por isso que nós oramos a oração do Pai Nosso, por isso que Jesus nos ensinou a orar a oração do Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino. Sabe, nós devemos espelhar o céu aqui na terra. Jesus, quando ele encontrou a falta, ele manifestou o mais que o bastante. Ele se mostrou o El Shaddai, aquele que é o mais que suficiente. A palavra diz, lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Bata no peito e diga assim: Deus, o Senhor é comigo. Sabe, queridos, se é uma certeza que eu tenho, a palavra diz, lá em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh querido, o Salmo 23, a palavra diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum,
porque tu estás comigo. Oh, querido, a certeza que nós temos é que Deus está conosco. Diga aleluia, diga graças a Deus. Sabe, irmãos, onde o Senhor chega, Ele se manifesta, porque a natureza dEle vai se manifestar. Oh, irmãos, Ele declarou e o milagre aconteceu, e eu creio que você vai debaixo deste envio do Senhor. Sabe, Jesus se manifestou como o Deus da guerra, porque quando Ele se apresenta com um dos seus nomes, Ele se apresenta pela natureza dEle, por aquilo que Ele é. Então todo milagre do Senhor revela a natureza de quem Deus é, porque quando Deus faz o milagre, Ele está dizendo quem realmente Ele é. A natureza abundante de Deus foi denunciada quando Ele se manifesta como o Jeová, o Yahvé Jiré, o Deus da provisão. Quando Jesus encontrou a doença, todas as vezes Ele se manifestou como o Yahvé Rafá, o Jeová Rafá, o Deus que sara. Quando alguém precisava de uma bandeira, Ele se manifestou como o Yahvé Nissi, o Senhor, a nossa bandeira. Quando alguém precisava de justiça, Ele se manifestou como o Jeová Tzidkenu. Como alguém precisou da sua presença, Ele se manifestou como o Jeová Samá. Ele é o Deus que está presente, oh querido, em cada uma das circunstâncias. Ele vai se manifestar. Ele é o El Roi, o Deus que vê. Ele é o El Eliô, o Deus Altíssimo. Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Samá, o Senhor está aqui. Ele é o Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos. Oh, meu irmão, eu não sei qual a sua necessidade, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para falar: o Jeová Rafá, Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou Jesus que veio para servir e dar a vida em resgate de muito. Sabe o que está escrito lá em Isaías 53? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, oh querido, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então hoje declare a sua cura, chame pelo nome a sua necessidade, porque Deus está aqui para te curar, para te restaurar, para te transformar. Ele que quebra barreiras, irmãos. Olha, a fé dizia para aquela mulher: vai lá, porque se você tão somente tocar nele, você vai ser curado. Mas a lei dizia para ela: você é impura, você não pode caminhar. Mas Jesus disse: eu é que te purifico, eu é que te curo. Sabe, quem sabe as condições podem estar dizendo para você: olha o passado que você tem vivido, quanto tempo de sofrimento, de luta, de dor, 12 anos, oh querido, mas aquilo que aconteceu no teu passado, oh querido, vai ser transformado através do simples toque do Senhor Jesus na tua vida. E eu quero declarar que nessa manhã tem cura, tem milagre para você. Eu quero declarar o Salmo 107, versículo 20: o Senhor enviou a sua palavra, o sarou e livrou daquilo que era mortal. Deus está aqui hoje para te livrar daquilo que é mortal. Salmos 86, 17, a Bíblia diz assim: olha, mostra-me um sinal do teu favor. Quem está aqui hoje disposto a receber um sinal do favor de Deus? Levanta suas mãos bem alto, em nome de Jesus. Sabe, querido, eu quero orar por você, porque hoje, coloca aí para mim, Salmos 86, 17, mostra-me um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem, ou se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Um sinal apenas. Quem crê que um sinal é suficiente para você ser transformado, eu quero que você se coloque em pé. Eu quero orar pela tua vida, querido. Sabe, eu não sei como que você chegou aqui, mas acredite, irmãos, hoje Deus te trouxe aqui para te curar, para te transformar. Muitos milagres na área da cura é para que você possa sustentar a sua fé, para que você possa saber que Jesus continua sendo o mesmo. Sabe, para que você saiba, que você possa testemunhar de Jesus. Depois que Ele
ressuscitou a Lázaro, as pessoas iam na casa de Lázaro, não apenas para ouvir Jesus, mas muito mais para ver aquilo que Jesus havia feito na vida de Lázaro, porque Lázaro tinha um testemunho de vitória. Eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e declare para ela: você vai ter um testemunho de vitória, você terá um testemunho de milagre. Sabe, irmãos, hoje Deus te trouxe aqui para você vencer toda a passividade, para você pregar para você mesmo e para você acreditar na palavra de Deus. Se Jesus veio como Deus, Ele veio como homem, Ele veio como servo, Ele veio para nos curar. E a cura tem um motivo, querido: você testemunhar de Jesus. Foi assim que esse evangelho espalhou por toda a terra. Naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha televisão, não tinha telefone, mas esse evangelho espalhou e varreu a terra, e mudou nações, e criou nações. Esse evangelho tem transformado vidas. Esse evangelho é o mesmo, sabe, o mesmo avivamento que aconteceu lá no país de Gales, o mesmo avivamento que aconteceu em Pentecoste, o mesmo avivamento que aconteceu na Rua Azusa, o mesmo avivamento que aconteceu em Los Angeles, o mesmo avivamento que aconteceu há 74 anos, quando essa igreja foi fundada, o mesmo avivamento que acontecia nas tendas, querido, continua a acontecer hoje. Sabe por quê, irmãos? Pense em alguma coisa que dura bastante. A coroa britânica tem cerca de 800 anos, mas a igreja de Jesus Cristo tem mais de 2000 anos. E essa igreja, querido, a palavra diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra diz lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Sabe por quê, querido? Porque é neste ambiente que o milagre se manifesta. É aqui que o Senhor vai se manifestar. E hoje eu quero fazer o convite para você. Esse mesmo Espírito que ungiu a Jesus de Nazaré, com o poder do Espírito Santo, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos. Todos que foram a Jesus crendo, foram curados. Todos. Desde a mulher cirofenícia, que não era de Israel, desde o centurião de Cafarnaum, a mulher hemorrágica, todos que foram a Jesus, até este homem que tinha o seu filho, que disse: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Todos que foram a Jesus foram curados. Eu não sei se há pessoas aqui, querido, que está precisando de uma cura. Quem sabe você deixou pessoas enfermas na sua casa, quem sabe pessoas que estão nos hospitais, mas hoje eu quero dizer para você, querido, que onde há uma falta, Jesus se manifesta. Eu quero declarar para você que você vai carregar a presença. Sabe, irmãos, se você chegar no ambiente onde houver enfermidade, porque você chegou ali, querido, você vai carregar alto dentro de você. Não é por você, mas é pela presença dele que está em você. O milagre vai acontecer, querido. Em nome de Jesus, a virtude sua vai passar. É por isso que a palavra diz que nós poríamos as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados. Hoje eu quero declarar cura. Se entrou pessoas aqui enfermas, se entrou pessoas aqui com dor, você vai sair desse ambiente transformado. Sabe por quê, querido? Porque Jesus já levou a sua dor, já levou a sua enfermidade. Ele não nos criou, sabe, com enfermidade, Ele não nos criou com doença, Ele nos fez perfeito. E hoje, pelas suas pisaduras, Ele pagou o preço, Ele se enfermou para que eu e você fôssemos curados. Só você que crê, querido. Nós vamos encerrar esse culto. Enquanto o Ministério de Louvor adora a Deus, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui à frente, em nome de Jesus. Eu quero ministrar cura sobre você. Você que quer um sinal do favor de Deus. Quem sabe o sinal que vai se manifestar lá no hospital. Um sinal que vai se manifestar, quem sabe lá na sua casa. Quem sabe que vai se manifestar na tua vida aqui, no teu corpo físico aqui. Sai do seu lugar, querido, em nome de Jesus. Que você possa carregar a certeza de que Ele levou sobre si todas as suas dores, toda a doença da alma, toda a doença física, toda a doença do espírito, toda a doença das emoções, meu irmão.
Ah, meu querido, não é porque você está sentindo, mas é porque você declara. Hoje você vai declarar a sua cura. Hoje você vai declarar o teu futuro. Vai declarar a bênção, a tua libertação. Se você tiver fé para isso, saia do seu lugar. Vem aqui, querido. Em nome de Jesus, nós vamos ministrar uma unção de cura. Você que crê no poder de Deus, me escuta. Aleluia. Quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Aleluia! Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Aleluia, declare. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Aleluia! Creio que tu és Declare, vamos lá. a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia! Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Aleluia! Jesus, eu preciso de ti. Aleluia! Fecha os olhos, igreja. Só você que precisa de Jesus. Sabe, milhares, centenas de pessoas aqui já foram curadas, já foram restauradas. E Ele é o mesmo de ontem, de hoje. Jesus é o mesmo, Ele é o Criador dos céus e da terra. O Senhor fez todas as galáxias, mais de 200 bilhões de estrelas. Sabe, a estrela maior, o Sol. Sabe, os buracos negros, as supernovas. Mas Isaías 43:13, a palavra diz: agindo eu, quem impedirá? Nada pode impedir o agir de Deus. A palavra diz que a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Oh Pai, é no nome de Jesus que eu oro agora, Deus,
por cada um dos seus filhos aqui. Eu declaro, Jeová Rafá, manifesta agora em cada vida, manifesta em cada um aqui presente, aqui representado. Deus, em nome de Jesus, Pai, ao tocarmos, Senhor, em cada vida, oh Deus, uma unção de cura será derramada sobre essa vida. Oh meu Deus, e o impossível vai acontecer, porque nós cremos no milagre. Eu declaro agora, não há enfermidade, não há mal, meu Pai, que tenha poder desse corpo físico. Eu declaro a cura, eu declaro, oh Deus, a libertação. Eu declaro, meu Pai, tocado agora, seja livre agora, seja livre agora, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, Pai, em nome de Jesus, recebe a cura, recebe o toque sobrenatural do Senhor. Seja visitado agora, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Eu declaro agora, em nome de Jesus, seja visitado agora. Recebe o toque sobrenatural do Senhor. Recebe agora, meu Pai, faz obra de milagre. Visita, Deus, toca agora, Pai, toque a anjo do Senhor, sendo liberados agora. Libera, meu Pai, teu anjo agora, para visitar cada vida, cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, ora na baixeira e me cai na barás, Espírito Santo, toca, meu Pai, toca, oh Deus, Tu és o mesmo, em nome de Jesus. Visita agora, visita os hospitais, visita, meu Pai, a casa, o lar, manda anjos teus agora. Eu posso ver cadeias caindo por terra, eu posso ver pelos olhos da fé, vidas libertas. Olha na baixeira, me cai na balança. Aleluia, declare, aleluia, eu creio. Aleluia, meu Deus, mostra o sinal do teu favor. Oh meu Deus, eu declaro os teus filhos livres daquilo que era mortal, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Levanta suas mãos para o alto, bem alto, mais alto que você puder. Exalte o Senhor, glorifica a Ele e aplauda Jesus bem forte. A Ele toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Aleluia. Coloca a sua mão na posição de receber, fecha os olhos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação insondável do Espírito Santo de Deus, que excede todo entendimento, esteja convosco permaneça hoje e sempre. Amém e amém. Traga a mão à outra cabeça, será como óleo da unção descendo sobre as suas vestes. Paz seja convosco, Deus abençoe cada um. Dá um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Um ótimo domingo, um ótimo almoço. Domingo que vem, se você puder, venha de roxo. Domingo que vem, a volta de Jesus, e você virá de roxo. Amém? Eu creio.